Nós paramos nesse momento em que já é a questão do terceiro momento, que é o espírito, né? Como o espírito que é que inicia a exterioridade da razão no homem. O homem aí é, digamos, para Hegel, nós somos aí em termos de manifestação desse espírito. O momento em que o espírito se encarna, de fato, né? A razão se encarna na realidade, na existência humana. Então, e, gente, você pode até perceber que nessa manifestação da razão, do espírito, nós temos esses dois lados, que é a questão da natureza. Por um lado, nós temos o corpo, que é o animal, né, o objeto material, composto de carne e osso, em partes distintas. Nós temos essa dominação da natureza. E, por outro lado, nós temos também o espírito. Nós somos manifestação do espírito e, a nossa própria razão traz esse espírito corporificado na nossa mente, na nossa consciência. Por isso nós temos esse privilégio, digamos, para Hegel, de fazer esse movimento de atentar para a história dessa razão, justamente pensar como se deu isso. Digamos, responder essa pergunta que faz parte da nossa existência, da onde veio tudo, né? Aí a religião é tentativa de resposta, a arte e a filosofia também tenta responder no domínio da própria razão, quais são as razões e os fundamentos da nossa existência. Eu não estou falando aqui de um princípio de causalidade, estou falando de um fundamento racional. Não é igual você falar assim, qual que é da onde veio o homem? Por exemplo, da onde veio a Carol, do pai dela? Da onde veio os pais da Carol, da mãe dela? Isso é uma seção causal. Agora, Hegel está tentando explicar qual que é a razão da nossa existência. Então, não é estipular no sistema causal para explicar o homem, é explicar qual que é o fundamento da nossa existência. Então, os universais aí, toda essa dimensão da ideia da natureza e a questão do processo dialético, tudo tem, dessa dialética interna, lembrando que a dialética é interna, não é externa, é interna a própria coisa, que faz com que esse movimento negativo, através dessa contradição, faça com que haja esse movimento aí. Oi? Nessa manifestação do espírito aí, digamos, desse striptease do espírito, dessa forma do espírito se manifestar na história, ele tem assim, nessa composição dele, vai ter algumas pessoas que são privilegiadas. É o que Hegel vai chamar de astúcia da razão, ou astúcia do espírito. A história vai forjar certos indivíduos aí que vão ser fundamentais para dinamizar o curso da história. Dentre eles, eu escolhi só alguns aqui: o Siddhartha, o Jesus Cristo, Gandhi. Vocês podem também pensar em outras pessoas que, em termos de história, alcançaram uma visibilidade maior do que um Harris mortal como nós, por exemplo. Então, você tem aí grandes exemplos ao lado dessa figura de Hegel, que são aquilo que a gente fala de astúcia da razão. É que a razão vai, nesse movimento dela se auto-manifestar, dela fazer esse movimento dialético dela, alguns seres humanos vão ser privilegiados nesse sentido de mostrar o curso da história. Podemos pegar aí, como nós temos o Ocidente cristão, o tanto que Jesus modificou toda a estrutura, seja moral, seja ética, e até mesmo a questão da nossa relação interpessoal com o outro, a partir do exemplo que ele deu. Nós temos um Ocidente praticamente todo cristão. Então, você tem aí o humano como início dessa manifestação do espírito, da razão. É aí que a razão começa, de fato, a sair daquele imbróglio dela, fechada, e começa a se manifestar, começa a se exteriorizar. Então, no primeiro momento, esse espírito, como eu disse para vocês, é tríade, né? O primeiro momento é o espírito subjetivo, o espírito que ainda é encerrado nele, é aquele momento da interioridade, que está relacionado à psicologia humana. Psicologia aqui não nesse sentido atual, não, que é uma disciplina separada das outras. Psicologia no sentido de ânima, lá do grego, da dimensão da mente humana, com os sentimentos, o desejo, nossa memória, nossa percepção. Isso é o primeiro momento do espírito subjetivo. Como eu disse para vocês, espírito subjetivo, você pode usar ele assim em outros exemplos. Eu estou pegando o humano porque é uma coisa mais próxima de nós. Você pode pegar a família como um momento do espírito subjetivo, que é aquela ali dentro do seu lar, é que você vai aprender as primeiras coisas. Depois, a sociedade civil seria o espírito objetivo, então assim sucessivamente, tá?
Então, você pode usar essas categorias aí para pensar o ser em si, ou o momento do espírito subjetivo, em vários exemplos aí da nossa cotidianeidade. Então, você tem aí a existência interior, é o indivíduo fechado. É a descoberta que você existe, que você tem sentimento, que você tem percepção. Eu estou usando mais a teoria do conhecimento, porque fica mais fácil para a gente. O segundo momento, que é o espírito objetivo, aí é o espírito se exteriorizando, saindo do seu mundinho fechado, dessa dimensão da sua psique, das emoções, e se transformando em instituições. E a gente vai ter aí, nesse segundo momento, em termos sociais, políticos, a questão da moral, do direito, a história, a política. Aqui, nessa modalidade do espírito, que é o espírito objetivo, é quando o espírito se exterioriza de fato. Ele sai de si e se exterioriza nessa relação. Ou seja, você descobre que você não está sozinho, que você não é um ser atomizado, que não existe só sua família e tem algo exterior a você. Se eu estou falando assim, tanto na manifestação do espírito como na descoberta. Você tem uma ordem ontológica de como essas coisas vão se fazendo e você tem uma ordem da descoberta humana, que é a ordem do conhecimento, que é a ordem epistemológica. Que quando você nasce, por exemplo, quando eu nasci já tinha uma certa moral, já tinha um certo direito, já tinha uma certa história, já tinha uma certa política. Então, como eu vou descobrir que não existe só a minha família, que existe outras famílias, que existe uma regra entre as famílias, existe uma moral, existe o direito positivo aí que resguarda a minha propriedade, as minhas relações com o outro. Então, no itinerário da descoberta do conhecimento, isso vem depois. Mas em termos de ontologia, de como essas coisas foi se manifestando na história, isso é primeiro. É uma ordem lógica. Tá? Então, essas modalidades do espírito aí, despidas do seu caráter de individualidade, como o slide mesmo fala, que é essa dimensão de objetivação do espírito. Como o objetivo se põe, como o espírito se põe nas suas várias manifestações. Esse segundo momento são as instituições sociais para Hegel. Então, é o espírito aí no seu segundo momento. Agora, o último passo que a gente vai ver vai ser o espírito absoluto, que daí a gente vai entender melhor. Então, o terceiro passo é esse espírito absoluto, em que se eliminam-se as oposições individuais e as oposições da sociedade civil. Lembrando que sociedade civil aqui, eu estou lembrando daquele momento de Hegel. Hegel está vivendo aquele momento da sociedade civil, que é um momento do confronto ali do comércio, que é um momento em que cada um está pensando em si ainda, que é o momento das contradições ali dentro da sociedade civil, que a sociedade civil para Hegel é basicamente comércio daquele momento, as relações comerciais. E as relações comerciais é onde você vai vender o seu peixe, onde você vai para o mercado barganhar. Então você tem ali conflito na sociedade civil. Esses conflitos da sociedade civil, quem vai eliminar e quem vai dar conta é só o Estado. Por isso que o espírito absoluto, em termos de manifestação, o seu ápice é o Estado. Então, vai se eliminar a relação atomizada do indivíduo sozinho na sua família, nesse contraste que a gente tem com a sociedade civil, e nessa eliminação da tese, da antítese, vai surgir a síntese. Dessa dicotomia entre sujeito e objeto, você tem o espírito absoluto. Qual que é a manifestação do espírito absoluto para Hegel na política? O Estado. Em termos de conhecimento, é o próprio espírito absoluto, a razão. Cadê a razão? Elimina essas arestas que fazem parte do processo dela se autoconhecer e ela chega na sua plenitude. A gente vai ter aí, digamos, como em termos de conhecimento, quem capta, digamos, essa manifestação do espírito? Você tem três realidades que vão captar isso. Você tem a arte, a religião e a filosofia. Dessa tríade, aqui, assim, a que mais capta ele na sua inteireza, e que Hegel faz uma analogia muito interessante para pensar isso, é a filosofia. A filosofia é como a ave de Minerva. Você sabia que a ave de Minerva só voa à tarde, quando o sol se põe? Ela fica o dia inteiro lá, paradinha, vendo os acontecimentos acontecer. Vendo o Estado se pôr, vendo o curso da história. Aí, quando está tudo pronto, a filosofia vem, como a ave de Minerva, que vem fundamentar tudo. Não é uma filosofia fundacionista, você tem um ponto igual a um Descartes, e desse ponto você vai ramificar as outras coisas. Não, está tudo pronto e a filosofia vem fundamentar isso tudo. E vai dizer, não, é realmente, todo esse percurso que nós estamos até hoje, desde lá, por exemplo, dos gregos, dos faraós, até chegar no Estado moderno, que é o Estado burguês, o seu ápice,
Isso tudo é uma manifestação da razão. Mas quem capta esse movimento é só a filosofia. Porque a filosofia tem condições de arrematar isso tudo, essa totalidade. Por isso que o sistema de Hegel é um sistema que está tentando abarcar essa totalidade. E quem que abarca essa totalidade em termos de pensamento? Só a filosofia. A religião capta nuances disso, a arte vai captar partes disso, mas a filosofia, como a ave de Minerva que só voa à tarde, é que vai captar o todo, que vai dar conta de entender nas suas diferentes círculo-involuções, nessas involuções, nesses progressos da razão, que isso tudo faz parte de um itinerário racional que é a própria razão tentando se encontrar. Quando é que ela se encontra? No final. Então você tem aí, digamos, o esplendor da filosofia de Hegel, quando ele dá conta de tudo. Então, some-se as dicotomias, some-se as relações de conflitos sociais e você tem um espírito absoluto, manifestado no Estado em termos de manifestações sociais, instituições sociais, e captado pela filosofia em termos de conhecimento. Então, aí você tem a identidade entre realidade e espírito nesse momento. É quando o humano, na sua dimensão de consciência, consegue perceber, consegue essa reflexão. Ele reflete sobre aquilo ele percebe que nos feitos que ele vê na família, no Estado, na religião, que o todo tempo era o espírito que estava presente. Nas coisas que ele consegue vislumbrar em termos de conhecimento, ele percebe, ele se autorreflete, ele se coloca diante do espelho. Nossa, o tempo inteiro era o espírito aí. Aí a mente humana consegue captar esse movimento. Porque quando a mente humana conseguir captar esse movimento para Hegel, é que você tem aí o ajuste de contas, o processo tendo aonde ele quer chegar em termos de telos, de final. Então é quando a mente humana capta isso, é que nós temos o espírito absoluto na sua expressão máxima, na sua dimensão de que tudo aquilo que até então nós tivemos em termos de feitos históricos, tudo isso fazia parte de um próprio curso racional. Nada era aleatório, era a razão o tempo inteiro tentando se encontrar. Beleza? Tem alguma pergunta, pessoal, para a gente passar para a última parte da aula, que é a questão do Estado? Nenhuma pergunta por enquanto. Não. É complicado, né? Sei. Então, aqui só para resumir, nós temos os 3 períodos, né? O espírito subjetivo é a parte da psicologia, do humano, aquele caráter ainda incipiente, que a gente está fechado na nossa subjetividade, na nossa singularidade. É o momento da alma, da psique humana. Depois, você tem um segundo momento, que é o espírito objetivo, em que ele sai dessa dimensão voltada atomicamente para ele e descobre a interpessoalidade, que é o outro, né, na sociedade civil, na família, dependendo do que você vai pegar como chave de análise. Aí você tem a moralidade, a eticidade, que é esse percurso em que aqui está o Estado, em termos de manifestação social, que é o Estado seria, digamos, o ápice desses feitos humanos. E, por último, você tem o espírito absoluto, que aqui, digamos, é onde o espírito começou a chegar em termos da sua manifestação, da sua razão. E quem capta isso é só a filosofia pela verdade do pensamento. Quando eu consigo entender que aquilo tudo que aconteceu em termos históricos, o tempo inteiro era a razão presente. Então, todos os feitos humanos, é a razão, os universais que estão presentes ali nos feitos humanos. Então, você tem aí, digamos, um panteísmo, é como se fosse assim, a razão está em tudo, é uma interpenetração da razão com a realidade, de forma que as duas se interpenetram. É uma relação quase promíscua entre as duas. Você não sabe onde começa uma, onde termina a outra. É uma relação assim muito próxima, intrínseca mesmo, da realidade com a razão. Todos os feitos do homem e mesmo a história, em todos os seus momentos, era a razão presente. Se outrora ela se mostrou não tão racional, é porque era um momento da razão se conhecer. Era uma tentativa dela tentar acertar. É aquela ideia do erro. Eu errei, mas a razão errou, mas ela está nesse período dela ainda de conhecimento. Quando ela chegar nesse ápice aqui, no espírito absoluto, é que ela vai se auto-reconhecer. Esse auto-reconhecimento quem faz é a filosofia através do homem. Por fim, nós temos a teoria do Estado, rapidinho, só para
nós não fechamos essa parte. O Hegel, para pensar o Estado e esse ápice da manifestação do espírito, ele vai buscar nos gregos essa ideia. Ele vai pensar que, para pensar o Estado, ele vai buscar naquela ideia de que o homem é um ser social. Não existe esse negócio de homem atomizado, homem separado, não existe esse negócio de indivíduo. O Estado, ele é fruto, como ele está lá no final da manifestação do espírito, praticamente, o Estado burguês, é claro, você tem aí uma superação dessas limitações que haviam na história dessas tentativas da razão se autoconhecer. Quando chega o Estado burguês, você vai perceber como que aqueles isolamentos, seja na dimensão individual, na dimensão da família, a lutas dos interesses no mercado comercial, da sociedade civil, tudo aquilo ficou para trás. Agora, é o Estado que, da sua expressão máxima da racionalidade, é que vai dar conta das relações humanas. Qualquer conflito é o Estado que vai dar conta. Por isso que Hegel vai criticar muito, como eu disse para vocês no início da aula, a dimensão do justnaturalismo, daquele direito pensado a partir de uma ideia pré-social. Não existe esse negócio pré-social para o Hegel. O Estado, se o Estado é fruto desse ápice da razão, pensar o indivíduo atomizado lá no estágio pré-social, seja ele convivendo bem em natureza, como em Rousseau, seja ele vivendo a guerra de todos contra todos, cada um pensando no seu mundinho atomizado, como Hobbes falava, Hegel vai dizer, não, essa tradição justnaturalista dos filósofos da modernidade não dá conta dessa teoria do Estado. O Estado ele só é fruto, o Estado e o direito, as leis positivas, ele é fruto desse ápice da razão. Por isso que o Estado é algo totalmente racional. Por que ele é racional? É ele que vai dar conta de apaziguar os conflitos que há entre indivíduo e sociedade e entre a própria sociedade civil. Então, quando chega o Estado, em termos de sua manifestação, no seu ápice, essa síntese do coletivo, pensar o todo, é aí que está, digamos, o ápice do movimento hegeliano em termos de autopoiese dessa razão. Some-se a contradição, some-se os interesses individuais e que eu tenho é um Estado que vai velar por todos, no sentido assim, de apaziguar os conflitos. Tem qualquer conflito na sociedade, quem resolve é o Estado. Por isso você tem um direito positivo. Então, eu só posso pensar o direito, não posso pensar o direito como os contratualistas pensavam, um direito anterior a esse período pré-social, como eles pensavam. O direito, como ele é fruto do Estado, dessa racionalidade do Estado, as leis, e ele só existe lá nesse movimento da razão. Então, se de lá até aqui o Estado está aqui, esse pré-social não existia Estado no sentido máximo, como Hegel quer dizer. Por isso que o Estado é a realização mais importante para Hegel. É a razão na história, uma vez que ela superou todos os particularismos e ela se faz como unidade universal. E ela vai garantir a paz, a ordem, a moralidade, a liberdade, que é um tema interessante para pensar, porque a liberdade para Hegel só se faz ligada a essa dimensão racional, porque daí você esquece dos seus interesses próprios, esquece do seu mundinho fetichista e vai pensar no todo. O que interessa é o coletivo. Por isso que ele vai pensar lá da natureza gregária dos gregos, pensar em Aristóteles, o pessoal vai dizer, nós somos um zoon politikon, nós somos um animal político. Animal político, nós somos ser sociável. A nossa natureza humana ela é sociável. Se ela é sociável, eu não posso pensar só em mim. A teoria de que pensar um estágio pré-social, pensar numa dimensão só do meu mundinho, é uma teoria que para Hegel não faz sentido. Então, o Estado aí sintetiza e intermedia toda a relação, seja entre a família, seja entre a sociedade civil. Os conflitos que há, quem resolve é o Estado, porque é o Estado que detém a razão. Então, contra o liberalismo político dos contratualistas, contra essa ideia de que existia um estágio pré-social, Hegel vai dizer, não, existe o Estado na sua manifestação, no seu ápice, que é o Estado burguês, o Estado que ele vive. Por isso que quando ele tem a anedota do Hegel, quando ele está lá na Prússia, que Hegel é alemão, mas ainda você não tinha a Alemanha unificada, ele morava na Prússia. Aí quando Napoleão Bonaparte chega, na sua intenção de expandir, né, o seu reino, e Hegel viu Napoleão passar, né, no cavalo branco, aí ele disse assim, ele vai e planta uma árvore para Napoleão e diz assim, ó, eis o espírito a cavalo, ou seja, eis Napoleão, eis o Estado
se manifestando. O que é isso que Hegel quer dizer? Ou seja, não é mais aquele estado medieval, daquelas relações baseadas ainda na servidão. Agora é o Estado burguês. E quem é a manifestação desse Estado burguês que Hegel está dizendo? É Napoleão Bonaparte. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é essa manifestação do espírito, não é o fato de Napoleão matar não sei quantos prussianos, invadir as casas, queimar os cartórios ali da época da Prússia. Não. É justamente ele trazer esse movimento de emancipação do humano a partir do Estado burguês. É o Estado burguês chegando, aquelas velhas relações do mundo medieval, acabou. Agora eu tenho só essas relações baseadas na razão. Por isso que o Estado é totalmente racional para Hegel, é o ápice da manifestação humana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, aqui só algumas características do Estado. O Estado é livre quando serve a sociedade, e não em geral à parte, porque o Estado serve a todos. Isso aqui é idealidade, sabe? Não quer dizer que todos vão aceitar essa finalidade da filosofia do Hegel. Até aonde chegou isso vai ser muito criticado por vários comentadores. Os hegelianos de esquerda vai mostrar que o Estado não tem nada dessa racionalidade que Hegel fala. O Estado não sintetiza o interesse coletivo. Então, você vai ver que vai receber bastante críticas quando a gente vai estudando Marx. Então, é onde reina a liberdade em termos de realização. Acaba-se a oposição entre família e sociedade civil. Então, você tem a razão em si para si, que é aquele momento do absoluto, né? Enquanto no primeiro momento, espírito objetivo, a razão em si. Segundo momento, a razão para o outro. E a terceiro momento, que é a razão em si para si. É a totalidade ética. E Hegel é um monarquista constitucional. Ele está vivendo aquele momento ali em que está acabando o absolutismo, né, dos reis, e você tem todas as revoltas que teve aí, a questão da Revolução Gloriosa, depois a própria questão da tomada da Bastilha com a Revolução Francesa. Então ele vai defender essa monarquia constitucional. O que vale é a lei, o Estado de Direito ali em relação à Constituição. Então o rei está subsumido a essa dimensão constitucional racional que o Estado cria. Então, e a história vai manifestar isso para Hegel. Se outrora a gente tinha, digamos, vou passar só para finalizar aqui rapidinho, se outrora nós tínhamos, só para vocês perceberem, tanto que Hegel ele é um filósofo da história mesmo, pensar esse processo como um processo racional, se outrora nas primeiras civilizações nós tínhamos aquela relação baseada na escravidão, depois os gregos ainda permanecem ainda, no decurso da história, nesse movimento do autofazer-se da razão, dessa autossuperação, o momento em que o homem realmente é livre, no seu estágio superior, é quando você chega a essa dimensão do Estado moderno, que é o Estado burguês, em que é o momento do despertar da história, em que some-se aquelas relações ainda muito incipientes em termos das próprias relações em torno do modo de produção aqui, que os homens eram ainda escravos, ou no sistema medieval que você vivia da servidão. Aqui nós temos homens livres de fato, em que qualquer conflito que haja, quem resolve é o Estado. O Estado ele é o ápice da razão. Então, eu acho que, em termos de conceito, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Alguém tem uma pergunta para a gente encerrar a aula? Professor. Alô, alô? Professor? Opa! Sim? Quando a gente fala da dialética de Hegel, é sobre o... Senhores. Ai, ai. Desliga o som aí, por favor. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, nós paramos nesse momento em que já é a questão do terceiro momento, que é o espírito, né? Como o espírito que é que inicia a exterioridade da razão no homem. O homem aí digamos, para Hegel, nós somos aí, em termos de manifestação desse espírito, o momento em que o espírito se encarna, de fato, né? A razão se encarna na realidade, na existência humana. Então, você pode até perceber que nessa manifestação da razão, do espírito, nós temos esses dois lados, que é a questão da natureza. Por um lado, nós temos o corpo, que é o animal, né, o objeto material,
compostos de carne e osso, em partes distintas. Nós temos essa dominação da natureza. E, por outro lado, nós temos também o espírito. Nós somos manifestação do espírito e a nossa própria razão traz esse espírito corporificado na nossa mente, na nossa consciência. Por isso nós temos esse privilégio, digamos, para Hegel, de fazer esse movimento de atentar para a história dessa razão e justamente pensar como se deu isso. E, digamos, responder essa pergunta que faz parte da nossa existência, da onde veio tudo, né? Aí a religião é tentativa de resposta, a arte e a filosofia também tenta responder no domínio da própria razão quais são as razões e os fundamentos da nossa existência. Eu não estou falando aqui de um princípio de causalidade, estou falando de um fundamento racional. Não é igual você falar assim, qual que é da onde veio o homem? Por exemplo, da onde veio a Carol, do pai dela? Da onde veio os pais da Carol, da mãe dela? Isso é uma seção causal. Agora, Hegel está tentando explicar qual que é a razão da nossa existência. Então, não é estipular no sistema causal para explicar o homem, é explicar qual que é o fundamento da nossa existência. Então, os universais aí, toda essa dimensão da ideia da natureza e a questão do processo dialético, tudo tem, dessa dialética interna, lembrando que a dialética é interna, não é externa, é interna a própria coisa, que faz com que esse movimento negativo, através dessa contradição, faça com que haja esse movimento aí. Oi? Nessa manifestação do espírito aí, digamos, desse striptease do espírito, dessa forma do espírito se manifestar na história, ele tem assim, nessa composição dele, vai ter algumas pessoas que são privilegiadas. É o que Hegel vai chamar de astúcia da razão, ou astúcia do espírito. A história vai forjar certos indivíduos aí que vão ser fundamentais para dinamizar o curso da história. Dentre eles, eu escolhi só alguns aqui, o Siddhartha, o Jesus Cristo, Gandhi. Vocês podem também pensar em outras pessoas que, em termos de história, alcançaram uma visibilidade maior do que um Harris mortal como nós, por exemplo. Então, você tem aí grandes exemplos ao lado dessa figura de Hegel, que são aquilo que a gente fala de astúcia da razão. É que a razão vai, nesse movimento dela se auto-manifestar, dela fazer esse movimento dialético dela, alguns seres humanos vão ser privilegiados nesse sentido de mostrar o curso da história. Podemos pegar aí, como nós temos o Ocidente cristão, o tanto que Jesus modificou toda a estrutura, seja moral, seja ética, e até mesmo a questão da nossa relação interpessoal com o outro, a partir do exemplo que ele deu. Nós temos um Ocidente praticamente todo cristão. Então, você tem aí o humano como início dessa manifestação do espírito, da razão. É aí que a razão começa, de fato, a sair daquele imbróglio dela, fechada, e começa a se manifestar, começa a se exteriorizar. Então, no primeiro momento, esse espírito, como eu disse para vocês, é tríade, né? O primeiro momento é o espírito subjetivo, o espírito que ainda é encerrado nele, é aquele momento da interioridade, que está relacionado à psicologia humana. Psicologia aqui não nesse sentido atual, não, que é uma disciplina separada das outras. Psicologia no sentido de ânima, lá do grego, da dimensão da mente humana, com os sentimentos, o desejo, nossa memória, nossa percepção. Isso é o primeiro momento do espírito subjetivo. Como eu disse para vocês, espírito subjetivo, você pode usar ele assim em outros exemplos. Eu estou pegando o humano porque é uma coisa mais próxima de nós. Você pode pegar a família como um momento do espírito subjetivo, que é aquela ali dentro do seu lar, é que você vai aprender as primeiras coisas. Depois, a sociedade civil seria o espírito objetivo, então assim sucessivamente, tá? Então, você pode usar essas categorias aí para pensar o ser em si, ou o momento do espírito subjetivo, em vários exemplos aí da nossa cotidianeidade. Então, você tem aí a existência interior, é o indivíduo fechado. É a descoberta que você existe, que você tem sentimento, que você tem percepção. Eu estou usando mais a teoria do conhecimento, porque fica mais fácil para a gente. O segundo momento, que é o espírito objetivo, aí é o espírito se exteriorizando, saindo do seu mundinho fechado, dessa dimensão da sua psique, das emoções, e se transformando em instituições. E a gente vai ter aí, nesse segundo momento, em termos sociais, políticos, a questão da moral, do direito, a história, a política,
Aqui, nessa modalidade do espírito, que é o espírito objetivo, é quando o espírito se exterioriza de fato. Ele sai de si e se exterioriza nessa relação. Ou seja, você descobre que você não está sozinho, que você não é um ser atomizado, que não existe só sua família e tem algo exterior a você. Eu estou falando assim, tanto na manifestação do espírito como na descoberta. Você tem uma ordem ontológica de como essas coisas vão se fazendo e você tem uma ordem da descoberta humana, que é a ordem do conhecimento, que é a ordem epistemológica. Que quando você nasce, por exemplo, quando eu nasci já tinha uma certa moral, já tinha um certo direito, já tinha uma certa história, já tinha uma certa política. Então, como eu vou descobrir que não existe só a minha família, que existe outras famílias, que existe uma regra entre as famílias, que existe uma moral, existe direito, existe o direito positivo aí que resguarda a minha propriedade, as minhas relações com o outro. Então, no itinerário da descoberta do conhecimento, isso vem depois. Mas em termos de ontologia, de como essas coisas foram se manifestando na história, isso é primeiro. É uma ordem lógica, tá? Então, essas modalidades do espírito aí, despidas do seu caráter de individualidade, como o slide mesmo fala, que é essa dimensão de objetivação do espírito. Como o objetivo se põe? Como o espírito se põe nas suas várias manifestações? Esse segundo momento são as instituições sociais para Hegel. Então, é o espírito aí no seu segundo momento. Agora, o último passo que a gente vai ver vai ser o espírito absoluto, que daí a gente vai entender melhor. Então, o terceiro passo é esse espírito absoluto, em que se eliminam-se as oposições individuais e as oposições da sociedade civil. Lembrando que sociedade civil aqui, eu estou lembrando daquele momento de Hegel. Hegel está vivendo aquele momento da sociedade civil, que é um momento do confronto ali do comércio, que é um momento em que cada um está pensando em si ainda, que é o momento das contradições ali dentro da sociedade civil, que a sociedade civil para Hegel é basicamente comércio daquele momento, as relações comerciais. E as relações comerciais é onde você vai vender o seu peixe, onde você vai para o mercado barganhar. Então você tem ali conflito na sociedade civil. Esses conflitos da sociedade civil, quem vai eliminar e quem vai dar conta é só o Estado. Por isso que o espírito absoluto, em termos de manifestação, o seu ápice é o Estado. Então, vai se eliminar a relação atomizada do indivíduo sozinho na sua família, nesse contraste que a gente tem com a sociedade civil, e nessa eliminação da tese, da antítese, vai surgir a síntese. Dessa dicotomia entre sujeito e objeto, você tem o espírito absoluto. Qual que é a manifestação do espírito absoluto para Hegel na política, o Estado? Em termos de conhecimento, é o próprio espírito absoluto, a razão. Cadê a razão? Elimina essas arestas que fazem parte do processo dela se autoconhecer e ela chega na sua plenitude. A gente vai ter aí, digamos, como em termos de conhecimento, quem capta, digamos, essa manifestação do espírito? Você tem 3 realidades que vão captar isso. Você tem a arte, a religião e a filosofia. Dessa tríade, aqui, assim, a que mais capta ele na sua inteireza, e que Hegel faz uma analogia muito interessante para pensar isso, é a filosofia. A filosofia é como a ave de Minerva. Você sabia que a ave de Minerva só voa à tarde, quando o sol se põe? Ela fica o dia inteiro lá, paradinha, vendo os acontecimentos acontecer. Vendo o Estado se pôr, vendo o curso da história. Aí, quando está tudo pronto, a filosofia vem, como a ave de Minerva, que vem fundamentar tudo. Não é uma filosofia fundacionista, você tem um ponto igual um Descartes, e desse ponto você vai ramificar as outras coisas. Não, está tudo pronto e a filosofia vem fundamentar isso tudo. E vai dizer, não, é realmente, todo esse percurso que nós estamos até hoje, desde lá, por exemplo, dos gregos, dos faraós, até chegar no Estado moderno, que é o Estado burguês, o seu ápice, isso tudo é uma manifestação da razão. Mas quem capta esse movimento é só a filosofia, porque a filosofia tem condições de arrematar isso tudo, essa totalidade. Por isso que o sistema de Hegel é um sistema que está tentando abarcar essa totalidade. E quem que abarca essa totalidade em termos de pensamento? Só a filosofia. A religião capta nuances disso, a arte vai captar partes disso, mas a filosofia, como a ave de Minerva que só voa à tarde, é que vai captar o todo, que vai dar conta de entender nas suas diferentes círculo-involuções, nessas involuções, nesses progressos da razão, que isso tudo faz parte de um itinerário racional que é a própria razão tentando se encontrar. Quando é que ela se encontra? No final.
Então você tem aí, digamos, o esplendor da filosofia de Hegel, quando ele dá conta de tudo. Então, some-se as dicotomias, some-se as relações de conflitos sociais e você tem um espírito absoluto, manifestado no Estado em termos de manifestações sociais, instituições sociais, e captado pela filosofia em termos de conhecimento. Então, aí você tem a identidade entre realidade e espírito nesse momento. É quando o humano, na sua dimensão de consciência, consegue perceber, consegue essa reflexão. Ele reflete sobre aquilo que ele percebe que nos feitos que ele vê na família, no Estado, na religião, que o todo tempo era o espírito que estava presente. Nas coisas que ele consegue vislumbrar em termos de conhecimento, ele percebe, ele se autorreflete, ele se coloca diante do espelho. Nossa, o tempo inteiro era o espírito aí. Aí a mente humana consegue captar esse movimento. Porque quando a mente humana conseguir captar esse movimento para Hegel, é que você tem aí o ajuste de contas, o processo tendo aonde ele quer chegar em termos de telos, de final. Então é quando a mente humana capta isso, é que nós temos o espírito absoluto na sua expressão máxima, na sua dimensão de que tudo aquilo que até então nós tivemos em termos de feitos históricos, tudo isso fazia parte de um próprio curso racional. Nada era aleatório, era a razão o tempo inteiro tentando se encontrar. Beleza? Tem alguma pergunta, pessoal, para a gente passar para a última parte da aula? Que é a questão do Estado? Nenhuma pergunta por enquanto. Não. É complicado, né? Eu sei. Então, aqui só para resumir, nós temos os 3 períodos, né? O espírito subjetivo é a parte da psicologia, do humano, aquele caráter ainda incipiente, que a gente está fechado na nossa subjetividade, na nossa singularidade. É o momento da alma, da psique humana. Depois, você tem o segundo momento, que é o espírito objetivo, em que ele sai dessa dimensão voltada atomicamente para ele e descobre a interpessoalidade, que é o outro, né, na sociedade civil, na família, dependendo do que você vai pegar como chave de análise. Aí você tem a moralidade, a eticidade, que é esse percurso em que aqui está o Estado, em termos de manifestação social, que é o Estado seria, digamos, o ápice desses feitos humanos. E, por último, você tem o espírito absoluto, que aqui, digamos, é onde o espírito começou a chegar em termos da sua manifestação, da sua razão. E quem capta isso é só a filosofia pela verdade do pensamento. Quando eu consigo entender que aquilo tudo que aconteceu em termos históricos, o tempo inteiro era a razão presente. Então, todos os feitos humanos é a razão os universais que estão presentes ali nos feitos humanos. Então, você tem aí, digamos, um panteísmo, é como se fosse assim, a razão está em tudo, é uma interpenetração da razão com a realidade, de forma que as duas se interpenetram. É uma relação quase promíscua entre as duas. Você não sabe onde começa uma, onde termina a outra. É uma relação assim muito próxima, intrínseca mesmo, da realidade com a razão. Todos os feitos do homem e mesmo a história, em todos os seus momentos, era a razão presente. Se outrora ela se mostrou não tão racional, é porque era o momento da razão se conhecer. Era uma tentativa dela tentar acertar. É aquela ideia do erro. Eu errei, mas a razão errou, mas ela está nesse período dela ainda de conhecimento. Quando ela chegar nesse ápice aqui, no espírito absoluto, é que ela vai se auto-reconhecer. Esse auto-reconhecimento quem faz é a filosofia através do homem. Por fim, nós temos a teoria do Estado, rapidinho, só para nós não fecharmos essa parte. O Hegel, para pensar o Estado e esse ápice da manifestação do espírito, ele vai buscar nos gregos essa ideia. Ele vai pensar que, para pensar o Estado, ele vai buscar naquela ideia de que o homem é um ser social. Não existe esse negócio de homem atomizado, homem separado, não existe esse negócio de indivíduo. O Estado, ele é fruto, como ele está lá no final da manifestação do espírito, praticamente, o Estado burguês, é claro, você tem aí uma superação dessas limitações que haviam na história dessas tentativas da razão se autoconhecer. Quando chega o Estado burguês, você vai perceber como que aqueles isolamentos, seja na dimensão individual, na dimensão da família,
a lutas dos interesses no mercado comercial, da sociedade civil, tudo aquilo ficou para trás. Agora, é o Estado que, da sua expressão máxima da racionalidade, é que vai dar conta das relações humanas. Qualquer conflito é o Estado que vai dar conta. Por isso que Hegel vai criticar muito, como eu disse para vocês no início da aula, a dimensão do justnaturalismo, daquele direito pensado a partir de uma ideia pré-social. Não existe esse negócio pré-social para o Hegel. O Estado, se o Estado é fruto desse ápice da razão, pensar o indivíduo atomizado lá no estágio pré-social, seja ele convivendo bem em natureza, como em Rousseau, seja ele vivendo a guerra de todos contra todos, cada um pensando no seu mundinho atomizado, como Hobbes falava, Hegel vai dizer, não, essa tradição justnaturalista dos filósofos da modernidade não dá conta dessa teoria do Estado. O Estado ele só é fruto, o Estado e o direito, as leis positivas, ele é fruto desse ápice da razão. Por isso que o Estado é algo totalmente racional. Por que ele é racional? É ele que vai dar conta de apaziguar os conflitos que há entre indivíduo e sociedade e entre a própria sociedade civil. Então, quando chega o Estado em termos de sua manifestação, no seu ápice, essa síntese do coletivo, pensar o todo, é aí que está, digamos, o ápice do movimento hegeliano em termos de autopoiesis dessa razão. Some-se a contradição, some-se os interesses individuais e que eu tenho é um Estado que vai velar por todos, no sentido assim, de apaziguar os conflitos. Tem qualquer conflito na sociedade, quem resolve é o Estado. Por isso você tem um direito positivo. Então, eu só posso pensar o direito, não posso pensar o direito como os contratualistas pensavam, um direito anterior a esse período pré-social, como eles pensavam. O direito, como ele é fruto do Estado, dessa racionalidade do Estado, as leis, e ele só existe lá nesse movimento da razão. Então, se de lá até aqui o Estado está aqui, esse pré-social não existia Estado no sentido máximo, como Hegel quer dizer. Por isso que o Estado é a realização mais importante para Hegel. É a razão na história, uma vez que ela superou todos os particularismos e ela se faz como unidade universal. E ela vai garantir a paz, a ordem, a moralidade, a liberdade, que é um tema interessante para pensar, porque a liberdade para Hegel só se faz ligada a essa dimensão racional, porque daí você esquece dos seus interesses próprios, esquece do seu mundinho fetichista e vai pensar no todo. O que interessa é o coletivo. Por isso que vai pensar lá da natureza gregária dos gregos, pensado em Aristóteles, o pessoal vai dizer, nós somos um zoon politikon, nós somos um animal político. Animal político que nós somos ser sociável. A nossa natureza humana ela é sociável. Se ela é sociável, eu não posso pensar só em mim. A teoria de que pensar um estágio pré-social, pensar numa dimensão só do meu mundinho, é uma teoria que para Hegel não faz sentido. Então, o Estado aí sintetiza e intermedia toda a relação, seja entre a família, seja entre a sociedade civil. Os conflitos que há, quem resolve é o Estado, porque é o Estado que detém a razão. Então, contra o liberalismo político dos contratualistas, contra essa ideia de que existia um Estado pré-social, Hegel vai dizer, não, existe o Estado na sua manifestação, no seu ápice, que é o Estado burguês, o Estado que ele vive. Por isso que quando ele tem a anedota do Hegel, quando ele está lá na Prússia, que Hegel é alemão, mas ainda você não tinha a Alemanha unificada, ele morava na Prússia. Aí quando Napoleão Bonaparte chega, na sua intenção de expandir, né, o seu reino, e Hegel viu Napoleão passar, né, no cavalo branco, aí ele disse assim, ele vai e planta uma árvore para Napoleão e diz assim, ó, eis o espírito a cavalo, ou seja, eis Napoleão, eis o Estado se manifestando. O que é isso que Hegel quer dizer? Ou seja, não é mais aquele Estado medieval, daquelas relações baseadas ainda na servidão. Agora é o Estado burguês. E quem é a manifestação desse Estado burguês que Hegel está dizendo? É Napoleão Bonaparte. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é essa manifestação do espírito, não é o fato de Napoleão matar não sei quantos prussianos, invadir as casas, queimar os cartórios ali da época da Prússia. Não. É justamente ele trazer esse movimento de emancipação do humano a partir do Estado burguês. É o Estado burguês chegando, aquelas velhas relações do mundo medieval, acabou. Agora eu tenho só essas relações baseadas na razão. Por isso que o Estado é totalmente racional para Hegel, é o ápice da manifestação humana.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, aqui só algumas características do Estado. O Estado é livre quando serve à sociedade, e não em geral à parte, porque o Estado serve a todos. Isso aqui é idealidade, sabe? Não quer dizer que todos vão aceitar essa finalidade da filosofia do Hegel. Até aonde chegou isso vai ser muito criticado por vários comentadores. Os hegelianos de esquerda vai mostrar que o Estado não tem nada dessa racionalidade que Hegel fala. O Estado não sintetiza o interesse coletivo. Então, você vai ver que vai receber bastante críticas quando a gente vai estudando Marx. Então, é onde reina a liberdade em termos de realização. Cabe-se a oposição entre família e sociedade civil. Então, você tem a razão em si para si, que é aquele momento do absoluto, né? Enquanto no primeiro momento, espírito objetivo, razão em si. Segundo momento, razão para o outro. E a terceiro momento, que é a razão em si para si. É a totalidade ética. E Hegel é um monarquista constitucional. Ele está vivendo aquele momento ali em que está acabando o absolutismo, né, dos reis, e você tem todas as revoltas que teve aí, a questão da Revolução Gloriosa, depois a própria questão da tomada da Bastilha com a Revolução Francesa. Então ele vai defender essa monarquia constitucional. O que vale é a lei, o Estado de Direito ali em relação à Constituição. Então o rei está subsumido a essa dimensão constitucional racional que o Estado cria. Então, e a história vai manifestar isso para Hegel. Se outrora a gente tinha, digamos, vou passar só para finalizar aqui rapidinho, se outrora nós tínhamos, só para vocês perceberem, tanto que Hegel ele é um filósofo da história mesmo, pensar esse processo como um processo racional, se outrora nas primeiras civilizações nós tínhamos aquela relação baseada na escravidão, depois os gregos ainda permanecem ainda, no decurso da história, nesse movimento do autofazer-se da razão, dessa autossuperação, o momento em que o homem realmente é livre, no seu estágio superior, é quando você chega a essa dimensão do Estado moderno, que é o Estado burguês, em que é o momento do despertar da história, em que some-se aquelas relações ainda muito incipientes em termos das próprias relações em torno do modo de produção aqui, que os homens eram ainda escravos, ou no sistema medieval que se vivia da servidão. Aqui nós temos homens livres de fato, em que qualquer conflito que haja, quem resolve é o Estado. O Estado ele é o ápice da razão. Então, eu acho que, em termos de conceito,